estudando as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia na terceira parte, Apocalipse capítulo 11, verso 9. Terceira parte das duas testemunhas do Apocalipse. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 11, verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu de Deus, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram, a glória das duas testemunhas, a glória da palavra de Deus, a glória da igreja, a glória dos fiéis do Senhor Jesus. As duas testemunhas do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, a palavra de Deus, a Bíblia, e os seus pregadores, a sua igreja, perseguidos, foram rejeitados, mortos, perseguidos. Segundo a Bíblia diz que estiveram mortos na praça. Mas muitas pessoas se levantaram para evitar o sepultamento. Ou seja, a finalização da Bíblia, a finalização da igreja. Da mesma forma que aconteceu com Jesus. Jesus foi morto e Jesus ressuscitou. Da mesma maneira, Deus ressuscita a sua Bíblia, ressuscita os seus pregadores, a sua igreja, que parecia morta a igreja, parecia morta a Bíblia. Mas Deus ressuscita. Muitas pessoas dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, países que Deus levantou pregadores para defenderem a palavra de Deus. E eles não permitiram que fosse dado o golpe fatal na Bíblia e na pregação da palavra. E Deus então ressuscita a sua igreja, sua palavra verdadeira e fiel, levantando as sociedades bíblicas da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e a palavra de Deus se espalhou pela Europa, pela América, pelo Oriente, pela África, por todas as nações. A palavra de Deus está sendo levada. A mensagem dos 3 anjos: adorai a Deus, temei a Deus e dá-lhe glória. Deus está à frente. Deus está com seu povo. Assim como esteve com Israel no deserto, Deus está com seu povo também nos momentos de dificuldades, para dar vitória, para mostrar a sua glória, a sua honra, o seu poder e a sua majestade e as suas profecias, o seu plano eterno para salvar o seu povo para o seu reino de glória. Em Apocalipse capítulo 11, verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Os que habitam sobre a terra e não temem a Deus, essas pessoas aqui não temem a Deus, se alegram com a aparente finalização da Bíblia, dos pregadores e da igreja. Em Apocalipse capítulo 11, verso 10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Celebram esses que não temem a Deus. Celebram a aparente morte da Bíblia, da sua igreja, dos seus pregadores, porquanto a Bíblia mostra o caminho errado que andam, que precisam se arrepender, mas não se arrependam. Então celebram a aparente finalização da Bíblia e da igreja de seus pregadores. No capítulo 11 e no verso 11 diz: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se erguem sobre os pés. Então, após
os 1260 anos da profecia, quando a palavra de Deus, os profetas, os pregadores parecem sem vida, então vem o Espírito de Deus, o momento da ressurreição, da glória da palavra de Deus, da glória da sua igreja, da glória dos seus pregadores, da verdade, da luz de Deus. A luz de Deus não se apagou. Após a tribulação, a angústia, as perseguições e a vitória aparente das trevas sobre a luz, Deus mostra a sua força, mostra quem está no comando, mostra quem é o Rei dos Reis, quem é o Criador, quem é o Senhor sobre todos, o Príncipe, o primeiro e o fim, o Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, o leão de Judá. Se revela com força, com o Espírito Santo sobre a sua igreja. Então, a igreja que parecia morta ressuscita para a glória. A igreja cresce, vem a liberdade religiosa e o crescimento acelerado da palavra de Deus, anunciando o juízo de Deus, anunciando a volta de Jesus, anunciando o seu reino, anunciando a mensagem de amor da misericórdia de Deus. Em Apocalipse capítulo 11, verso 12, diz: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Aqui a grande glória do povo de Deus, a grande vitória eterna. Diga sim à palavra de Deus. Diga não às superstições, às meias-verdades. Diga sim ao amor verdadeiro e à verdade plena. Após os 1260 anos, 3 anos e meio, 42 meses, que são o mesmo período, de 538 até 1798. Neste ano, a grande liberdade religiosa. Depois das perseguições do papado, perseguições da Revolução Francesa, veio a liberdade. Veio a soberania divina, abrindo o Mar Vermelho, abrindo as portas, abrindo o Rio Jordão, para que o seu povo passasse e vencesse. E hoje vemos o crescimento, a liberdade religiosa. Vamos aproveitar essa liberdade, hein? Em breve, essa liberdade religiosa será limitada e não poderemos mais pregar assim como estamos pregando. A liberdade de pregação. Vamos aproveitar e anunciar a breve volta de Jesus Cristo, conforme aqui em Apocalipse 11, a glória da igreja, a glória da palavra, dos seus pregadores, da mensagem, a mensagem de Apocalipse 18, verso 1. E vi descer do céu um anjo poderoso, com grande autoridade, e a sua glória iluminou toda a terra. É a autoridade da palavra de Deus, da mensagem eterna, Deus Criador, Deus Salvador, Deus Glorificador. Jesus é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Glorificador, o nosso Rei, que vai coroar a todos aqueles que creem no seu nome. Aqui em Apocalipse, no capítulo 11, verso 13, finalizando essa grande mensagem das duas testemunhas, olha o que acontece. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Amém. Aqui está falando do grande terremoto de Apocalipse 16, quando marca a vinda do Senhor Jesus. Os terremotos marcam grandes fatos das profecias da palavra de Deus. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Na sua ressurreição, um grande terremoto. Anunciando agora a vinda de Jesus, vários terremotos acontecendo. Terremoto no Marrocos, no Japão, Taiwan, Turquia, Estados Unidos. Terremotos anunciando a vinda de Jesus. Apocalipse 16 fala de um grande terremoto na vinda de Jesus, na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então aqui, no final de Apocalipse 11, verso 13, fala da volta de Jesus Cristo. A vitória gloriosa
do Senhor Jesus. Pois quando perseguem a Bíblia, estão perseguindo a Jesus. Quando perseguem a igreja, estão perseguindo Jesus. Quando perseguem a você, a todos que são seguidores de Jesus, estão perseguindo Jesus. Jesus falou para Saulo: Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia a igreja. Então ele estava perseguindo Jesus Cristo. Então quem persegue a Bíblia, persegue a Jesus, persegue a Deus. Quem persegue a igreja verdadeira, quem persegue os pregadores, estão perseguindo a Deus. Então vão prestar conta com Deus, pois estão contra Deus. E ai daqueles que estão contra Deus, contra a sua palavra. Eles pensam que vão vencer, mas Jesus veio para vencer. Venceu na cruz, venceu na ressurreição, venceu no deserto, venceu e vencerá. Ele venceu e vencerá, como diz a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Vamos ler aqui juntos? Olha, tem tudo a ver com essa profecia de Apocalipse 11, né? 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Olha aí. Vencerão Jesus e o seu povo. A sua palavra será gloriosa. E diz aqui, né? Serão levados para o milênio. 1000 anos com Jesus. Olha aqui, serão levados para a glória, a vitória final do povo de Deus. Olha aqui, olha só. E muitos morrerão. Muitos que perseguiram a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. E aqui diz, né? A glória do povo de Deus. Que a Bíblia diz, né? Quem são esses? Quem são esses? Quem é essa grande multidão? A Bíblia diz, né? São esses que vieram da grande tribulação, aqui em Apocalipse, no capítulo 7. A visão dos glorificados. Verso 9. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A glória dos que venceram. Parecia tudo perdido. Só parecia. Porque Deus é o Deus da vitória. E aqui nesse capítulo que estudamos as duas testemunhas, mostra a perseguição à palavra de Deus, à igreja de Deus, mas ver a ressurreição do poder. Deus ressuscita, Deus dirige para a grande vitória gloriosa. Amém. Que Deus nos abençoe. A vitória da igreja, a vitória da palavra de Deus, a sua vitória, se tivermos fé, segurando na mão de Jesus, receberemos a coroa da vida eterna. Linda coroa da vida eterna. Você quer se preparar para receber as glórias de Deus? Segure na fé, pela fé. Diga assim: Senhor Jesus, pela fé, neste momento, eu seguro a tua mão. Pela fé, Senhor, me leva, me dá forças para a vitória final. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação da glória, da vitória da tua igreja, da tua palavra, do teu povo. Obrigado, Senhor, por essa palavra inspiradora, que o Senhor está presente, dando vida, dando vitória, dando honra, dando a glória eterna aos que permanecem fiéis a ti, porque vencerão contigo. Leão de Judá, raiz de Davi, água da vida, Cordeiro de Deus, o caminho, a porta, o pão vivo que desceu do céu. Toma conta de nós e aumenta a nossa fé. A fé para que possamos prosseguir rumo à eternidade. Ó Deus, obrigado. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Precisamos de ti, meu Pai, da tua força, da tua glória. Nos fortalece nos momentos difíceis. Nos dê a gratidão, a esperança, a fé. Nos dê a força de ti.
habita em nós. O teu amor, a tua glória, a tua majestade habita em nós. Tu és a nossa esperança, a nossa saída, a nossa grande força. Em nome de Jesus, obrigado pela palavra. Amém. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, participe do nosso ministério. O Ministério da Pregação da Palavra de Deus, conforme está escrito. Está escrito. Obrigado. Deus te abençoe.